And I'd like you to turn to some scriptures in the New Testament. Eu gostaria que você abrisse em alguns textos do Novo Testamento. In John's Gospel, chapter 10, the Gospel of John, chapter 10, Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. and verse 11 and 12, Versículos 11 e 12. and the witness is this, that God gave unto us eternal life, and this life is in his Son. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. He that hath the Son hath the life. Quem tem o Filho tem a vida. He that hath not the Son of God hath not the life. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. And then verse 20. E versículo 20 então. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we know him that is true. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. And we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. This is the true God and eternal life. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. I wonder if we could have another word of prayer. Me pergunto se nós não poderíamos ter mais uma palavra de oração. Heavenly Father, we want to thank you that when we come into your presence, you have made absolute and complete provision for us. Pai, nós te louvamos porque quando nós entramos na tua presença, tu já preparaste tudo, Senhor, completamente para nós. All we want to do now is to recognize our absolute dependence upon you. Tudo o que nós queremos fazer agora, Senhor, é reconhecer a nossa dependência absoluta de ti. We thank you for the anointing which you've given to us. Nós te agradecemos pela unção que tu nos deste. By faith we take it. Pela fé nós a tomamos. For the speaking, for the translating, and for the hearing. Para a pregação, para a tradução e para que possamos entender. Meet with us in this evening time. Encontra-te conosco nesta noite, Senhor. And let the word of Christ come to dwell in us E richly. deixa que a palavra do Senhor habite em nós ricamente. And we ask this in the name of our Messiah, the Lord Jesus. Nós pedimos isso no nome do nosso Messias, o Senhor Jesus. Amen. Amém. I want to talk to you this evening about the Christian life. Eu quero falar a vocês nesta noite sobre a vida cristã. If every Christian was living the Christian life, there would be a tremendous impact upon the society around us. Se todo crente estivesse vivendo a vida cristã, haveria um tremendo impacto na nossa sociedade. The sadness is that most Christians have no experience of the Christian life. A tristeza é que a maioria dos crentes não tem uma experiência do que é a vida cristã. They don't understand its nature. Eles não entendem a natureza dela. And because they don't understand its nature, somehow or other, they are not experiencing all that is there. Porque eles não entendem a natureza dela, eles não conseguem, de uma ou de outra forma, realmente experimentar tudo que existe nela. I have no doubt that the greatest need amongst us Christians Eu não tenho nenhuma dúvida de que a maior necessidade entre nós cristãos is to live the Christian life. é viver a vida cristã. Then things would happen in our family. Então algumas coisas aconteceriam em nossa Then família. things would happen amongst our friends. Coisas aconteceriam no meio dos nossos amigos. Then things would happen in our communities. Coisas aconteceriam nas nossas comunidades. Then things would happen in our nation. Coisas aconteceriam em nossa nação. The impact of a Christian life lived in the power of God O impacto de uma vida cristã vivida no poder de Deus is almost impossible to calculate. é praticamente impossível de se calcular. As it says in the Old Testament, Como nós lemos no Velho Testamento, one shall put 10,000 to flight. destruirá 10.000.
Well, that's what I want to talk about this evening. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. As simply and as directly as the Lord enables me. Tão simples e tão diretamente como o Senhor me permita. So I won't say anything more on introduction. Então eu não vou mais dizer mais nada sobre a introdução. So the first thing I want to underline is this. A primeira coisa que eu quero enfatizar é o seguinte, então. The aim and purpose of Christ's coming O propósito e objetivo da vinda de Cristo was that you and I might have life foi de que eu e você pudéssemos ter vida. and might have life more E abundant. pudéssemos ter vida abundante. That is precisely what the Lord Jesus himself said. Isso é precisamente o que o próprio Senhor Jesus disse. I am come that they might have life, Eu vim para que tenhais vida, and that they might have it more abundantly. para que tenham vida abundante. Not just a little life, Não só um pouquinho de vida, not just managing to get through, não só conseguindo sobreviver, but an overflowing life, mas uma vida an abundante. abounding life, Uma vida que realmente a transborda, powerful life, uma vida que é poderosa, a fruitful uma life. vida frutífera. This is the aim and purpose of the coming of the Lord Jesus. Este é o propósito e o objetivo da vinda do Senhor Jesus. And then again you find it everywhere. E novamente você encontra isso em tudo quanto é lugar. For instance, in John's Gospel, just confining ourselves to John's Se Gospel, nós ficarmos somente no Evangelho de João, por Chapter exemplo, capítulo 6, verse 35, versículo 35. I am the bread of life. Eu sou o pão da vida. In other words, Em outras palavras, somehow or other, as you feed on him, de uma ou de outra forma, ao alimentar-se as you dele, receive him, ao recebê-lo, you're going to live. você vai viver. He is the bread of life. Ele é o pão da vida. Then again, Novamente, in chapter 8, no capítulo 8, verse 12, versículo 12. I am the light of the world. Eu sou a luz do mundo. He that followeth me shall not walk in darkness, Aquele que me segue não caminhará em trevas, but shall have the light of life. mas terá a luz da vida. Not the light of knowledge, Não é a luz do conhecimento, but the light of life. mas a luz da vida. So he in us as life Para que então ele em nós, como vida, gives light. nos dê luz. We come to know everything about God through him. Nós não podemos conhecer tudo sobre Deus ainda sobre It is the light of através life. dele. Oh, sorry. The light of life. Ele é a luz da vida. Or again, chapter 11 Novamente no capítulo 11, and verse 25 and 26. versículos 25 e 26. I am the resurrection and the life. Eu sou a ressurreição e a vida. He that believeth on me, though he were dead, yet shall he live. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. And he that liveth and believeth on me shall never die. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. You notice the whole emphasis. Você pode notar essa ênfase. Jesus is himself the life. Jesus, ele mesmo é a He is the vida. bread of life. Ele é o pão da He is the vida. light of life. Ele é a luz da He vida. is the resurrection of the life. Ele é a ressurreição da vida. Then again, Novamente, in chapter 14 capítulo 14, and verse 6, versículo 6. I am the way Eu sou o caminho, The truth. a verdade and the life. e a vida. No man comes to the Father but by me. Ninguém vem ao Pai senão por mim. This is just enough, just these few declarations of the Lord Jesus, Isso é suficiente, apenas essas poucas declarações do Senhor Jesus, to bring us to a tremendous discovery para nos levar a uma descoberta tremenda. that the Lord Jesus came that we might have life, A descoberta de que o Senhor Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida and that we might have it more e abundantly. para que nós a tenhamos mais abundantemente. He came to give us eternal life. Ele veio para nos dar vida eterna. Now, what is this eternal life? Agora, o que é essa vida eterna? Well, just wait one moment. Espere só um momentinho. Jesus did not come just to save us.
Jesus não veio só para nos salvar and then leave us in some miserable, joyless, defeated, inhibited living. e ele então para deixar-nos depois dessa salvação numa vida frustrada, chata, limitada. And then when we die, Então quando nós we morremos, shall have life, aí sim termos eternal life, vida eterna and life more e abundant. uma vida mais abundante. Jesus came Jesus veio that we might experience life now. para que nós experimentemos vida agora. What is eternal life? O que é vida eterna? Does it only begin after death? Será que ela só começa depois da morte? Jesus said, for God so loved the world, Jesus disse, Deus amou de tal maneira o mundo that he gave his only begotten Son, que ele deu o seu único filho that whosoever believeth on him para que todo aquele que nele crê should not perish, não pereça, but have everlasting mas life. tenha vida eterna. What is this everlasting O life? que é essa vida eterna? Most Christians think it only begins when you A die. maioria dos crentes pensam que isso só começa depois da morte. You get the right to have eternal life now. Você tem o direito de ter a vida eterna agora, But first you have to physically die. mas primeiro você tem que morrer And fisicamente. then you will experience eternal life. Depois você vai experimentar a vida eterna. But that's not what the Bible teaches. Não é isso que a Bíblia ensina. You see, there's all the difference between a kind of living death that many Christians live, Sabem, há uma diferençazinha entre uma morte viva que alguns crentes vivem and this that Jesus speaks about. e isso de que Jesus fala aqui. I am come that they might have life, Eu vim para que tenham vida and that they might have it more e abundantly. para que a tenham mais abundantemente. Now let me take you one step further. Deixe-me levar um passozinho mais. Christ is that life. Cristo é essa vida. He said, I am the life. Ele disse, eu sou a vida. This is the greatest discovery a Christian can make. Essa é a maior descoberta que um crente pode ter. Eternal life is not a thing. Vida eterna não é uma coisa, It is not just an it. não é coisa, It's not just a power. não é só um poder. Eternal life is a person. A vida eterna é uma pessoa, It is the Lord Jesus. é o Senhor Jesus. Therefore, to experience life, Portanto, para experimentar vida, you have to experience Him. você tem que experimentá-lo. To know life, Para conhecer a you vida, have to know Him. você tem que conhecê-lo. You begin to get it? Estão começando a entender? Christians have many problems with the Christian life. Crentes têm muitos problemas com a vida cristã. Everywhere I go, I am asked questions about the Christian life. Todo lugar onde eu vou, me fazem perguntas sobre a vida cristã. How can I live the Christian Como life? é que eu posso viver a vida How cristã? can I live the victorious Como eu Christian life? posso viver a vida cristã vitoriosa? How can I have an overcoming Christian life? Como eu posso ter uma vida cristã de vitória? Everywhere people have problems about the Christian life. Tudo quanto é lugar as pessoas têm problemas com a The vida more they cristã. read the Bible, Quanto mais leem a the Bíblia, more clear they become about what a Christian life should be, quanto mais clara se torna essa vida cristã, the more problems they have. mais problemas eles têm. Do you know it is a most extraordinary thing? Sabem que é uma coisa tão incrível. Listen carefully. Escute cuidadosamente. That in the whole Bible, Que em toda a Bíblia, the phrase Christian life does not appear once. a frase vida cristã jamais aparece. Not just in the Old Testament, that would be understandable. Não só no Velho Testamento, porque isso seria compreensível. But nowhere once in the New Testament. Mas em nenhum lugar no Novo Testamento, Not in the Gospel, nem nos Evangelhos, not in Acts, nem em Atos, not in the letters, nem nas cartas,
not in the book of Revelation. nem no livro de You will Apocalipse. not find the phrase the Christian life. Você não encontra a frase vida cristã. Yet thousands upon thousands of books have been written on the Christian No life. entanto, milhares e milhares de livros já foram escritos sobre vida cristã. Conference after conference is held on the Christian life. Conferências e mais conferências se fazem sobre a vida We cristã. speak about deepening the Christian Nós life falamos sobre aprofundar a vida cristã and all the other things about the Christian e life. tudo mais sobre a vida cristã. And the word doesn't appear once in the No New entanto, Testament. essa frase não aparece no Novo Testamento. Now, does that mean there is no such thing as the Christian life? Agora, isso significa que não existe isso de vida cristã? No, of course not. Não, é claro que não. But what it means is this. Mas o que isso significa é o What seguinte: we call the Christian life, aquilo que nós chamamos de vida the cristã, Bible calls eternal life. a vida chama de vida It's as simple eterna. as that. É tão simples quanto Do you isso. understand? Entendam? Let me put it another way. Deixa eu fazer de uma forma diferente. Jesus said, Jesus disse: I am the life. eu sou a vida, I am the way, eu sou o caminho, the truth, a verdade and the life. e a vida. I am the resurrection and the life. Eu sou a ressurreição e a vida. Got it? Entenderam? Supposing I said this. Vamos supor que eu digo o seguinte: Jesus said, Jesus disse: I am the way, eu sou o caminho, I am the truth, eu sou a verdade, I am the Christian life. eu sou a vida cristã. Ah, you've got it. Ah, agora você entendeu. He is the Christian life. Ele é a vida cristã. The Christian life is the life of Christ. A vida cristã é a vida de Cristo. Right. Muito bem. Let's have a look at one or two scriptures. Vamos dar uma examinada em alguns textos. Let's look at this one John, Vamos ver esse de 1 João, chapter 5, capítulo 5, and verse 11. versículo 11. And the witness is this, E o testemunho é este: that God gave unto us eternal life. de que Deus nos deu a vida eterna. And this life is in his Son. E esta vida está em seu Filho. He that hath the Son Quem tem o Filho hath the life. tem a vida. He that hath not the Son of God Quem não tem o Filho de Deus hath not the life. não tem a vida. Did you get that? Conseguiram entender? This life is not a thing. Essa vida não é uma coisa. It is not something which God gives to you apart from himself. Não é um algo que Deus dá a você além dele mesmo. This life is in his Son. Esta vida está no seu Filho. If you have the Son, Se você tem o Filho, you have the life. você tem a vida. If you have not got the Son of God, Se você não tem o Filho de you Deus, have not got the life. você não tem a You vida. can be baptized, Você pode ser batizado, christened, confirmed. receber a confirmação, You can take the communion tomar a ceia do Senhor, on the church membership roll. alistar-se no rol da igreja, But if you haven't got the Son of God mas living in se you, não tiver o Filho de Deus vivendo em there is você, no possibility of a Christian life. não há possibilidade de vida cristã. You understand? Entenderam? Let me put it another way. Deixa eu falar de forma diferente. And the witness is this. E o testemunho é este: God gave unto us the Christian life. que Deus nos deu a vida cristã And this Christian life is in his Son. e esta vida cristã está no seu Filho. He that hath the Son Aquele que tem o Filho hath the Christian life. tem a vida cristã. And he that hath not the Son of God E aquele que não tem o Filho de Deus hath not the Christian life. não tem a vida cristã. Now, if you follow me, Se você está me acompanhando, you will begin to understand a whole lot of things. você vai começar a entender várias coisas. For instance, we'll look at Ephesians 2. I can't give you all the scriptures because the whole New Testament is full of this. Por exemplo, dando uma olhadinha em Efésios 2, e não vai dar tempo para a gente falar de todos os textos, porque o Novo Testamento está cheio disso. But look at Ephesians chapter 2 Mas dê uma olhadinha em Efésios 2. and look at verse 5. Veja o versículo 5. This is speaking of us when we were dead in our trespasses and sins. Está falando aqui de nós, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Even when we were dead to our trespasses, Estando nós ainda mortos em nossos delitos, made
us alive together with Christ. nos vivificou juntamente com Cristo. Made alive together with Christ. Nos vivificou juntamente com Cristo. That is the characteristic of the child of God. Esta é a característica do Filho de Deus. He or she has been made alive to God. Ele ou ela foi vivificado em Deus. When you're alive, Quando você está vivo, you have an appetite. você tem apetite. When you're dead, Quando você está morto, you have no appetite. você não tem apetite. When you're Quando alive, você está you vivo, want to drink. você quer beber. When you're alive, Quando você está you vivo, want to eat. você quer comer. When you're Quando alive, você está vivo, you want to breathe. você quer respirar. When you're dead, Quando você está you morto, don't want to drink. você não quer You beber, don't want to eat. não quer You comer don't want to breathe. e não quer You're respirar. dead. Você está morto. If a person's been made alive, Se uma pessoa foi tornada viva, if together with Christ they are alive, se junto com Cristo ela está viva, then they begin to have a hunger for the Lord, então começa a haver uma fome do Senhor, a thirst for the Lord. uma sede do Senhor. They want to get to know the Lord. Eles querem começar a conhecer o Senhor. You understand what I'm trying to say? Estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Let me take you a few more scriptures. Deixe-me dizer mais alguns textos. Philippians, I can only give you a few examples. Filipenses, eu só posso dar alguns exemplos. Philippians 1 and verse 21. Filipenses 1, versículo 21. For to me to live is Christ, Porque para mim o viver é Cristo and to die is to gain. e o morrer é lucro. Yeah. Let me just see it. And to die is gain. What does that mean? O que isso significa? Paul is saying this. Paulo está dizendo o seguinte: For me, living is knowing the Lord Jesus, para mim viver é conhecer o Senhor Jesus, experiencing the Lord Jesus, experimentar o Senhor Jesus, knowing Him as the life of God. conhecê-lo como a vida de Deus. And to die E morrer is to get more. é receber mais ainda. Not less, Não é menos, more. mais. More life. Mais vida. Look again, Colossians chapter 3, Veja também em Colossenses capítulo 3, verse 4. versículo 4. When Christ, who is our life, Quando Cristo, que é a nossa vida, shall appear, se manifestar, then shall we also with Him be manifested in então glory. também vós vos manifestareis com Ele em You glória. see, it doesn't say when Christ who gives us life. Vocês veem que não está escrito aqui quando Cristo que nos dá vida. It says when Christ who is our Está life. escrito Cristo que é a nossa vida. Or look again, Veja novamente, Galatians Gálatas, chapter 2, capítulo 2, verse 20. versículo 20. I have been crucified with Christ. Já estou crucificado com Cristo Nevertheless I live, e vivo, yet not I, mas não eu, but Christ liveth in me. mas Cristo vive em mim. Underline it. Risque, sublinhe. Christ liveth in me. Cristo vive em mim. And the life which I now live, E a vida que agora eu vivo, I live by the faith of the Son of God, vivo na fé no Filho de Deus, who loved me o qual me amou and gave himself for e me. se entregou a si mesmo. Now I hope this brings home to you one simple little truth. Agora eu espero que tudo isso leve a você a entender uma verdade muito simples. When Jesus said, I am come that they might have life, Quando Cristo disse, eu vim para que tenham vida, it wasn't that he just gave us life, não era que ele estava dando para a gente vida, but that he himself would come and live within us mas que ele mesmo viria by viver the em nós, Spirit of God, pelo Espírito de Deus, so that we might experience the life of de God. forma que nós pudéssemos experimentar a vida de Deus. That leads me E isso me leva to another, I think, very important truth. a uma outra verdade, eu creio que muito importante. I would like to speak for a few moments Eu gostaria de falar por alguns momentos on the marvelous properties in life. sobre as propriedades maravilhosas da vida. Within life, Dentro da vida, there are amazing properties. existem propriedades incríveis. And that's why
this whole matter of the Christian life is so exciting. E é por isso que esse assunto da vida cristã é tão gostoso. When a child of God really begins to live the Christian life, Quando filho de Deus realmente começa a viver a vida cristã. however weak they are, Tão fraco quanto However possa poor they ser, are. tão pobre quanto however possa ser, failing they are, tão débil quanto possa once ser, they start to live the Christian life, quando ele começa a viver a vida cristã, something begins to happen in them. alguma coisa começa a acontecer lá dentro. Maybe very small to begin with, Talvez sejam coisas pequenas, but it grows. mas isso And cresce, grows, cresce, and grows, e cresce, and grows. e cresce. Every saint Todo santo begins as a sinner. começa como um pecador. Every overcomer Todo vencedor begins as a sinner. começa como um pecador. Everyone who finally will be changed into the likeness of the Lord Jesus Todos aqueles que vão finalmente ser transformados à luz da glória de Deus, de Jesus, began as a hopeless sinner. começou como um pecador sem esperança. It is wonderful to think of this. É maravilhoso pensar nisso. Life has amazing properties. A vida tem propriedades incríveis. I could spend the whole evening talking about this, Eu poderia passar a noite toda falando só disso, but we will just take a few. mas nós vamos falar só de algumas. First of all, Primeiramente, think of the transforming power of life. pense no poder transformador da vida. I live in a country that has much desert. Eu vivo num país que tem muito deserto, But when you have water, mas quando você tem água, the moment you find water, no momento que você achar água, the whole thing becomes tropical. tudo se transforma em tropical. I could take you, Eu poderia levar você, not far from where I live, não longe de onde eu moro, right into the wilderness, no meio do deserto, into the desert, into little ravines numas ravinas, where there is water. uns espaços pequenos, Suddenly within this ravine, onde há um pouquinho de água, e no meio desse you will lugar, find trees você vai encontrar and árvores ferns e greenery folhas e arbustos and every kind of animal, e todo tipo de every kind animal, of bird, todo tipo de every kind of pássaro, insect. todo tipo de It's inseto, water. água. Water is amazing. Now, it seems to me that you in Brazil have an awful lot of A water. água é um negócio incrível. Me parece que vocês aqui no Brasil têm muita água. You probably don't see the same need. Vocês provavelmente não enxergam essa mesma But if you necessidade. live in a country that only has water at certain times of the year, Mas se vocês morassem num país que só tem água em alguns períodos do ano, oh, the power of water, poder da água, the power that is in that life. o poder que há naquela vida. You think how small a beginning has a great river like the Amazon. Pensem, por exemplo, como um rio tão grande quanto o Amazonas começa pequenininho. Somewhere right up in the mountains, Lá em algum lugar no meio da there are montanha, tiny little tributaries há alguns riachozinhos that pequenininhos flow gradually in que começam a fluir lentamente to make a huge river. e formam um rio enorme. It's the same with the river Nile. É o mesmo com o rio Nilo. This is quite different to the river Amazon É muito diferente do rio because it Amazonas, goes through desert. porque ele passa pelo deserto. But wherever this river comes, Mas onde quer que aquele rio it passe, brings greenery ele traz o and verde, life traz vida, and fruit. traz fruto. There is a place in the Himalayas, Há um lugar nos Himalaias, just so many miles square, de algumas milhas apenas 100 quadradas, miles or more talvez square. umas 100 milhas, 150 quilômetros And quadrados. in that small place, E naquela areazinha pequena, there begin some of the greatest rivers in the world. começam alguns dos rios maiores do mundo. The Irrawaddy, O the Irrawaddy, Brahmaputra, o Brahmaputra, the Ganges, o Gange, the o Mekong, Mekong, and I believe I might even the Yangtze. e eu creio que até o Yangtze. All of Rio da these great China. rivers Todos esses rios start grandes as little tiny things. começam como coisinhas pequenininhas. You saw them in the beginning, you would think,
Você visse lá no comecinho, você pensava, Nothing. Look at that little stream. olha só aquele restinho. You would never have thought that it would flow thousands of miles, Você não imaginaria que ele fluiria por milhares de quilômetros, bringing life everywhere. levando vida em todos os lugares. When Christ gets into a human being, Quando Cristo entra num ser humano, and when we obey the law of the Spirit of life in him, e quando nós obedecemos a lei do Espírito da vida que há nele, then a great river starts to flow out. então grande rio começa a fluir. It may seem very small to you, Pode parecer muito pequenininho para você, but wherever it comes, it turns the desert onde quer que ele passe, into a paradise. transforma o deserto num paraíso. It turns the desert into fruitfulness. Transforma o deserto num lugar frutífero. Is your life a desert? A sua vida é um deserto, Is your family a desert? sua família é um deserto, Is your place of work a seu desert? lugar de trabalho é um deserto. With the community you live in a desert Será que a spiritually? comunidade que você mora é um lugar de deserto, um deserto espiritual? If only the Lord Jesus could live this life in us, Se o Senhor Jesus pudesse viver essa vida em nós, then tremendous things could happen. então coisas tremendas poderiam acontecer. Then again, Então, novamente, consider considerem. there is an extraordinary homing instinct in life. Que existe um instinto de lar na vida. Do you understand what I'm trying to say? Vocês entendem o que eu estou tentando dizer? Yeah, I live in Israel. Eu moro em Israel. In Israel, Em Israel, every year, cada ano, 1 billion birds pass through it. 1 bilhão de pássaros passam por lá. It is one of the great air traffic areas for birds in the world. É uma das áreas de congestionamento de tráfego de pássaros. They're all coming from South Africa, Eles vêm todos da África do East Sul, Africa, da África Oriental, Central da África Africa, Central, even from some from Asia, alguns até da Ásia, and they're flowing to the north. e eles estão voando para o norte. They go up there for the summer, Eles vão passar o verão lá. and then in the autumn they come back. Depois no outono eles voltam. 1 billion birds a year. 1 bilhão de pássaros From por ano. tiny little birds this De size. passarinhos pequenininhos, I desse see them tamanho. going through my garden. Eu vejo eles passando pelo And meu I jardim. think, how in the world have you flown from South E eu penso, Africa? como é que vocês vieram lá da África do You are Sul? so small. Você é tão How could pequenininho. you do it? Como é que você Where consegue do you isso? get the energy? Onde é que você conseguiu essa Do you energia? have a kind of automobile club? Será que vocês têm um clube de automóveis de pássaros? Do you study maps? Vocês estudam os mapas? Little birds. Passarinhos. Then there are the bigger birds. E também os passarinhos mais There's the grandes, maiores. swallows and these other birds. And then you get big E birds. tem os pássaros enormes. Huge birds. Enormes mesmo. Like the stork. Como a cegonha. Obrigado. Or pelican. You O know, the pelicano também. Yeah. Uhum, I mean, the pelican's so big. Tem os pelicanos são So heavy. enormes, pesados. Yet he flies 1,000 or 2,000 No miles. entanto, ele voa 1.500 ou até 3.000 quilômetros. It is the most amazing thing. É impressionante isso. How do they know? Como é que eles sabem? Who tells them? Quem diz para eles? Something inside of them will not rest. Alguma coisa lá dentro deles não descansa, It brings them all the way over thousands of miles mas faz com que aquele pássaro voe milhares de quilômetros till they come home. até que chegue no lar. And then they will go all the way back. E depois voltam novamente. When I used to live in England, Quando eu costumava morar na Inglaterra, in the third week of every year, the third week of May of every year, na terceira semana de maio de cada ano, the swallows arrived. os, como é que nós chamamos? Andorinhas, as andorinhas vinham. Huh? You got it? Entenderam? In England, they came from West Africa. Essas andorinhas que passam na Inglaterra vêm da África Ocidental. And you will be very pleased to hear this. E vocês vão ficar contentes se They ouvir went isso. over Gibraltar
Eles passavam por Gibraltar, through Portugal, speaking Portuguese, passavam and por, then on to England. passavam por Portugal, escutavam um pouquinho de português, falavam lá e depois iam para a Inglaterra. And finally they came every year. Finalmente, cada ano, And we would always know when they arrived. chegavam lá na Inglaterra e nós sabíamos Because the quando elas first thing chegavam. they would do was swoop down backwards and forwards in great jubilation. Porque a primeira coisa que eles fazem quando chegam é fazer daqueles voos rasantes. Assim, todos alegres. They had arrived Eles tinham chegado after thousands and thousands of miles. depois de milhares e milhares de quilômetros. Every year. Cada ano, For centuries and centuries. por séculos e séculos. They had nested in the old wall of Halford House. Eles descansavam, eles faziam seu ninho numa área chamada Halford House. This house was built in 1688. Essa casa, esse prédio foi construído em 1688. Every year Cada ano, they built their nest. eles chegavam e faziam In the seus same ninhos naquela mesma área, And so they came back every year. nos mesmos galhos. Eles vinham todo ano, One year, mas em um ano, I saw the most amazing thing with my own eyes. eu vi a coisa mais incrível com os meus The próprios olhos. wall A had to parede be taken down teve que of the ser, house aquela parede daquela casa teve que ser derrubada, because it was unsafe porque já não estava mais and sendo had to be segura rebuilt. e teve que ser reerguida. And when the swallows came back, E quando as andorinhas voltaram, the wall wasn't there. a parede já não estava mais lá. Then I saw the most amazing thing. E eu vi a coisa mais impressionante. The swallows were hovering As andorinhas ficaram voando on a non-existent wall. numa parede, paradas numa As parede que não if existia. something inside of them said, there should be a wall here. Como se algo dentro delas It's dissesse, gone. tem uma parede Where is aqui. it? Ela não está They mais went aqui, mas backwards ainda and está aí. forwards and hovered and backwards and E elas forwards iam and para hovered. lá e voavam e ficavam ali paradas. Something in them told them that's where they had to be. Algo lá dentro delas dizia que é ali que elas deviam estar. Now, dear child of God, Sabe, meu querido filho de Deus, if the Lord Jesus is in you, se o Senhor Jesus está em você, if you have received eternal life, se você recebeu vida eterna, within that life is a Nessa- homing instinct. vida existe um instinto de lar. It will never rest Ele nunca descansará until it's got you back to God. até que possa levar você de volta a Deus. The Lord Jesus came from God. O Senhor Jesus veio de He Deus. came from the throne of God. Ele veio do trono de Deus. And He saved you E Ele salvou through His você death, através da sua by His morte, resurrection. pela sua ressurreição. Now He lives in you by the Agora Spirit. Ele vive em você pelo And there Espírito. is in you a life E em você há uma vida. that has a homing instinct. Essa vida tem um instinto de lar It belongs to God. que pertence a It Deus, belongs to the kingdom of God. pertence ao reino de It Deus, belongs to the throne of God. pertence ao trono de It Deus, belongs to heaven. pertence ao It céu. will not rest E Ele here não descansará aqui, because it wants to take you back. porque Ele quer levar você de volta. Some people say, how will I ever get to the Lord? Algumas pessoas dizem, como vou chegar ao Senhor? Will I ever really get to see Him? Será que realmente vou chegar a ver o Senhor? Dear child of God, Querido filho de Deus, the Lord Jesus has saved you with such a great o salvation. Senhor Jesus te salvou com uma salvação muito grande. And in that life E nesta vida that He is, que Ele é, there is a homing instinct. existe um instinto de lar. If you will only trust Him. Se você confiar nele, Just like these birds, como esses pássaros, going over thousands of miles que viajam milhares de quilômetros, without a map, sem um mapa, without any direction, sem direções, but by a life inside. mas pela vida de dentro. So God will lead you Assim Deus guiará você back de volta to the throne of God. ao trono de Deus. Isn't that wonderful? Isso não é maravilhoso? Then again, Então, novamente, this life essa vida has overcoming power within it. tem um poder vencedor. I think it is one of the, life is an unbelievable thing. Eu creio que a vida é uma das coisas incríveis. Sometimes people say to me, oh, you don't understand me. As pessoas às vezes dizem para mim, você não me If entende. you knew my
my circumstances, se você conhecesse as minhas if you circunstâncias, knew my problems, se você conhecesse os meus if you knew problemas, the difficulties I face, se você soubesse das dificuldades que eu if you enfrento, knew my family se background, você soubesse da minha família, if you knew the things that I have to face, se você soubesse daquelas coisas que eu you tenho que wouldn't stand enfrentar, up there preaching at você me. não ficaria aí pregando para mim. You would be sorry for me. Você sentiria pena de mim. Well, I am sorry for you. Bom, eu tenho pena de você. But, Mas, just wait. só espera um I'm momento. not going to play a game of unbelief with you. Eu não vou jogar esse joguinho de descrença com I don't care if you have a problem as big as this hall. Eu não me importa se o seu problema é do tamanho desse auditório. Like some of the mountains in the Andes, Como algumas das montanhas dos Andes, sitting on top of you. sentada em cima de você. There is a life Há uma vida that can overcome que pode vencer every obstacle, todos os obstáculos. inherited obstacles, Todos os obstáculos herdados, family problems, os obstáculos da família, circumstantial os problems, problemas circunstanciais, every problem. cada problema. Have you ever been in the mountains? You live round the mountains here. I Yes, I- don't know. I haven't been. I don't get any chance. I am only in meetings. Você já esteve nas montanhas, vocês moram nas montanhas, mas eu não sei se vocês já foram, nem sei, nem vi montanha aqui. I have no idea eu what fico the pregando mountains só. are like round here. Não sei nem como é que são as montanhas daqui. I know what the mountains are like where I come from. Mas eu sei como é que são as montanhas de onde eu venho. There you go out in the mountains. Lá você sai para as montanhas, I could take you anywhere eu poderia levar você a qualquer lugar show you this illustration. e ilustrar isso para você. Not once, 1,000 times. Não uma vez só, milhares de vezes. Here you will see a great boulder, Aqui você vai ver aquela montanha, as big as this platform, do tamanho dessa plataforma. split open, O que ele disse? split open. What was boulder? Boulder, a rock. Ah, uma pedra, sim. Uma pedra enorme do tamanho dessa plataforma aberta no meio. Split open. Aberta. And in the middle of it, E no meio daquela a great tree, uma árvore, often a pine tree. geralmente um pinheiro. There it is growing up, magnificent. Lá ela está ali crescendo, And there is magnificente. this great rock. Mas aquela pedra enorme, aberta, Do you know what's happened? você entende o que aconteceu? Years ago, Há anos atrás, a little piece of wood. um pedacinho de Well, to madeira. you and me, it looks like a little piece of wood. Para mim, você parece um pedacinho de madeira. To a botanist, it's something else. Mas para um botânico é algo But to us, it diferente. looks like a little piece, a chip of wood. Para nós parece uma Not lasquinha de bigger than madeira. my little fingernail. Não é maior do que a unha do meu dedo aqui. It fell into a crevice Mas ela caiu num buracozinho, in the rock. no meio daquela pedra. If we could talk to it, Se nós pudéssemos conversar com ela, we would say, a gente ia dizer, what do you think you're doing? o que você está fazendo aí? Why have you chosen this place? Por que você escolheu esse buraco? And this little piece of E wood esse pedacinho de madeira diria, would say, I'm a tree. eu sou uma árvore, I'm going to grow here. eu vou crescer aqui. Oh, you stupid little thing. Você diria, que boboca você é. Stupid little thing. Que boboca você é. Do you realize how small you are? Você se dá conta do seu tamanhinho? Just a little bit of wood. Um pedacinho de madeira. I could blow you away. Te dou uma soprada. Look how light you are. Veja como Do you leve know the você weight of é. this great rock? Você conhece, sabe o peso dessa pedra? Thousands of tons. Toneladas e And toneladas. you, E você? we wouldn't even hardly see you on the scale. Não daria nem para medir numa balança você. What are you talking about? Do que você está falando? Says the little piece. Diz o pedacinho de madeira. I have a life inside of me. Eu tenho vida dentro. I'm going to obey the law of the life. Eu vou obedecer a lei da vida. Ah, Are you? ai. And what is going to E happen? o que vai I acontecer? don't know. Não sei, But I have a life inside of me. mas eu tenho vida em mim. And what happens? E o que acontece? He puts down the silliest little hair-like roots. Começa a lançar umas raizezinhas feias, bobas, So delicate. como um fiozinho de cabelo, So delicado, small. tão pequeno. Stupid. Estupidez. Do you think by putting down those little white hair-like roots, Você acha que colocando essas raizezinhas como um fio de cabelo branco aí, you're going to do anything? vai conseguir alguma coisa? I'm going to trust the law
Eu vou confiar of the life. na lei da vida em mim. Then another little stem comes up. Aí um ramozinho, um troncozinho começa a surgir. So weak. Tão fraco. Why, you could eat it. Você poderia até And comer. you wouldn't even feel it. E nem sentiria. I mean, if you were Chinese, you would definitely eat it. Se você for chinês, você comeria, com certeza. I mean, it's so small. É tão pequenininho. So little. So delicate. Delicado. Then you look at it and you say, what do you think you're doing? Você olha para aquilo e diz, o que você acha que você está fazendo? E lá no There's a little topozinho green thing começa a aparecer um negocinho verde. that looks even more stupid. Parece ainda mais bobo. What in the world are you doing? O que é que você está fazendo aí? If you had only gone to some nice place. Se você tivesse pelo menos ido Why, nascer em um you're in a lugarzinho crevice in bonito. this great rock. Você está aí no meio dessa pedra. But now, Mas agora, that little seed aquela sementezinha grows cresce and grows e cresce and grows. e cresce. It becomes a foot high, Se torna mais ou menos 2 de foot high, um pé de altura, A 30 meter centímetros, 1 metro, 2 meters. 2 metros. The roots go down. As raízes descem. Suddenly the most amazing thing happens. De repente a coisa mais It incrível splits acontece. the boulder. Rompe aquela And pedra. in the end, the boulder is shattered. De repente aquela pedra é And destruída. there is a tree. E lá está uma árvore. If this little piece of seed Se aquela sementezinha could speak to me, pudesse falar and comigo, I could speak to it, e eu pudesse falar com ela, and I said to it, e eu dissesse, and what are you going to become? o que você vai se tornar? And it says to me, E me dissesse, a great tree. uma grande A árvore. great Uma tree. grande árvore. You must be crazy. Você deve ser louco. You don't look like a tree. Você não tem cara de You árvore. don't look even a little like a Você tree. não parece nem um pouquinho com When uma it árvore. puts a few roots down, Mas quando começa a lançar you uma don't look raiz, like a tree. eu diria, você não And parece when uma it puts árvore. up a little stem, Quando começa a nascer you tronco, don't look like a tree. você não parece uma árvore. But it becomes a tree. Mas se torna uma árvore. That is the overcoming power of life. Isto é o poder vencedor da vida. Maybe you think, I will never, ever be like Jesus. Talvez você pense, eu jamais serei como Jesus. Maybe you think you have problems in your life, Talvez você pense que você tenha problemas in your na family, sua família, in your work life, no seu lugar de in your trabalho, fellowship, na sua in comunhão, your work for God, no seu serviço a Deus. that are so enormous Eles são tão that grandes there's no chance of anything happening. de que não há nenhuma chance de superá-los. My dear friend, Meu querido amigo, if the Lord Jesus lives in you, se o Senhor Jesus vive em você, if that life is in you, se essa vida está em você, that eternal life of God, essa vida eterna de Deus, it may seem so small, pode parecer tão so pequena, weak, tão fraca, so unlike what it will become. tão diferente daquilo que poderia se tornar. But if you will only obey the law, the Spirit of life, Mas se você obedecer à lei do In Espírito Christ da Jesus. vida em Cristo Jesus, you will reach the throne of God. você chegará ao trono de Deus. Every problem Todo problema will be shattered será destruído by the life of God. pela vida de Deus em você. You, in fact, De the fato, very problem aqueles problemas in your mesmo, circumstances, nas suas in circunstâncias, your background, na sua origem, will become the means se tornarão meios by which God will do something pelos quais Deus fará algo. and exhibit and manifest His glory. E Deus mostrará e manifestará a sua glória. This is the Christian life. Esta é a vida cristã. You can despise a little wooden Você poderia seed. desprezar uma sementezinha. You can say, this doesn't look like Christ. Você pode dizer, isso não parece com This Cristo. doesn't seem to have any resemblance. Isso não parece ter nenhuma semelhança. But my dear friend, Mas, meu querido amigo, it's not the outward shell. não é aquela casca exterior. It is what is in it. É o que está dentro. We have this treasure Nós temos este tesouro in earthen vessels, em vasos de barro, that the exceeding greatness of the power
para que o grande poder may be of God possa ser de Deus and not from ourselves. e não de nós. Isn't that amazing? Isso não é incrível? I sometimes think of the salmon, Eu às vezes the fish. penso do salmão. Salmon, they were extraordinary fish, salmon. Os salmões são peixes incríveis. You know, when I used to be in Norway, Sabe, quando eu vivia na Noruega, eu estava na how Noruega, many times I watched these poor salmon coming up the river, muitas vezes eu ficava observando aqueles peixes subindo o rio. jumping up on rapids, Eles subindo falling back, aqueles despenhadeiros, jumping up, aquelas quedas, falling back, pulavam e caíam. over. Pulavam And e they caíam. would stay for just a few moments. Aí às vezes pulavam e ficavam And then, momentozinhos. To the next obstacle. E aí conseguiam nadar To the next e problem. chegavam ao próximo If I could obstáculo. have spoken with them, Se eu pudesse ter falado com I aquele could have peixe, said, don't go to such trouble. eu diria, não se esforce Stay tanto. here. Fica aí mesmo. This is easy Aqui here. é fácil. And then, I mean, if a Norwegian fisherman's going to get you, he'll get you up there, he'll get Se you o down pescador here. norueguês vai te pescar, vai ser aqui ou lá em Why cima. not stay Por que here? você não fica aqui mesmo? He's come all the way from the Caribbean, Eles subiram desde o Caribe, right across the Atlantic, atravessaram o Atlântico, up the very river, subindo aquele rio, back to the very pool. de volta até a mesma That's lagoazinha where he was born. onde ele nasceu. That's where he comes back. É dali que ele nasceu, And that's where é ali he'll que lay ele his egg. volta e é ali que ele vai lançar os seus What ovos. is it? O que é isso? What is it? O que é isso? Overcome such an enormous obstacle. Que vence um obstáculo tão grande. So it is with you. É assim com você. You have something far more than the life of a salmon. Você tem algo muito maior do que a vida de um salmão. You have the life of Christ. Você tem a vida de Cristo. And that life of the Lord Jesus, E essa vida do Senhor Jesus. that life can bring you through Essa vida pode fazer você overcoming every problem. vencer todos os problemas. Well, dear friends, all these things overlap. Sabem, queridos amigos, essas coisas todas se misturam. I sometimes think of the transforming power of this life. Às vezes eu penso no poder transformador dessa Have you vida. ever seen a butterfly Você já viu uma borboletazinha coming out of a chrysalis? quando ela sai do seu casulo? You know, if you try to help it, Você sabe que se você tentar ajudá-la, you kill it. você mata ela. That power inside. Aquele poder lá dentro. The chrysalis looks so ugly. Aquele casulozinho parece Within it is something so beautiful. tão feio quando uma coisa tão bonita lá dentro. Sometimes Às we vezes, can only see our ugliness, nós só podemos ver a feiura, our unworthiness. nossa indignidade. God sees Deus His Son, vê o seu Filho em nós. and one day E um dia we shall be fully changed Nós- into His likeness. seremos totalmente transformados à semelhança dele. Now, dear friends, Mas, queridos amigos, this isto is the power of the life é o poder da vida of the Lord Jesus. do Senhor Jesus. This is the life that the Holy Spirit has brought to us. Esta é a vida que o Espírito Santo nos trouxe. Now, let me take you one step further Agora, deixe-me levá-lo um passo mais. and talk on the rather darker side. Deixa eu falar sobre um lado um pouquinho mais negro. Why is it that so few of us live this life? Por que é que tão poucos de nós vivem essa vida? If the Lord Jesus came that we might have life, Se o Senhor Jesus veio para que nós tenhamos vida, and that we might have life more e para abundant, que nós tenhamos vida mais abundante, if He died to give us this life, se Ele morreu para nos dar essa vida, if He lives to give us this se life, Ele vive para nos dar essa vida, why is it that so few of us por que é experience que it? tão poucos de nós a experimentam? Now the Lord Jesus said, Então o Senhor Jesus diz, listen carefully, in John chapter 10, escute cuidadosamente, João in the capítulo very 10, same sentence in which He said, I am come that they might have life. na mesma frase em que ele diz, eu vim para que tenhais vida, The thief, ele diz que o ladrão, He said, the thief cometh not but that he may steal
and kill and destroy. O ladrão vem não senão para roubar, matar e destruir. Every one of us Cada de nós that is a child of God, que é filho de Deus, there is a power of darkness existe poder de trevas seeking to rob us of what is ours, buscando roubar aquilo que é nosso, seeking to kill the life that is in us, buscando matar a vida que está em seeking to nós, destroy what God would do in us. buscando destruir o que Deus faz It em is the nós. work of the enemy. É a obra do inimigo. And most of us in one way or another have known this work of darkness. E a maioria de nós, de uma forma ou de outra, sabe dessa obra da When treva. God saved you, Quando Deus salvou He você, saved you to experience life Ele te salvou para experimentar a and life vida, more abundant. vida mais abundante. If we're not experiencing Se it, não estamos experimentando, then something is robbing us. então algo nos está roubando. Someone is stealing from us. Alguém está tirando isso de nós. What does Satan want to do? O que é que Satanás quer I'll fazer? tell you. Eu vou te dizer. He wants to rob you of joy, Ele quer roubar de você o gozo, rob you of peace, quer roubar de você a paz, rob you of power, quer roubar o seu poder, rob you of fruit, roubar o seu fruto, rob you of usefulness, roubar você do seu sentimento de utilidade, rob you of true fulfillment. roubar você da satisfação verdadeira. I want to tell you, Eu quero dizer, you have an enemy, você tem um inimigo of your soul. um inimigo da sua alma. If you have been born of God, Se você nasceu de Deus, as far as the powers of darkness are concerned, tanto quanto interessa os poderes das trevas, you are a marked person. você está marcado. He wants to kill that life of God in you. Ele quer matar essa vida de Deus em você. He wants to destroy your walk with God. Ele quer destruir o seu caminhar com Deus. Destroy your relationship to the Lord Jesus. Destruir o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Destroy your relationship with other believers. Destruir o seu relacionamento com outros crentes. This is the work of Satan. Esta é a obra de Satanás. Why Por quê? do we fall prey to it? Que nós caímos como na armadilha dele. Sometimes it's sin. Às vezes é pelo pecado. Sin in our lives. Pecado em nossa vida. All kinds. Todo tipo de pecado. Immorality. Imoralidade, Adultery. adultério, License. licenciosidade, Dishonesty. desonestidade, Lying. mentiras, Backbiting. atacar Gossip. um amigo, um irmão, These are the things fofoca. Essas são as that coisas open the door que abrem as portas to the thief. para o ladrão. That's why we lose our joy. E é por isso que nós perdemos That's why we lose o our nosso peace. gozo e a nossa paz. That's why we lose our É power. por isso que nós perdemos o nosso And poder. so on. E assim em diante. But it's not always sin. Mas não é sempre If pecado. anyone here has sinned, Se alguém aqui tiver pecado, if we confess our, se confessarmos os nossos pecados, if we will only be absolutely honest se nós formos absolutamente honestos and confess our e sin, confessarmos os nossos God pecados, is faithful Deus é fiel to forgive us para perdoar-nos our sin and cleanse us. os nossos pecados, limpar-nos, From all purificar-nos de toda injustiça. But sometimes Mas às vezes it's ignorance. é ignorância. Many Christians never knew. Crentes simplesmente They nunca honestly sabiam. thought the Christian life. Eles simplesmente, honestamente pensavam God gave His Son, que Deus havia dado o To seu save us. filho para salvar. and when we're converted, E quando nos we convertemos, should read our Bible, devemos ler a Bíblia, say our prayer, devemos orar, go to church. devemos ir à igreja, We should, if we're very zealous, witness, devemos, se formos muito zelosos, testemunhar. and that's it. E é isso aí. There's no more. Não há mais nada. One day we're going to die, Um dia vamos morrer. and then when we die, E quando morrermos, we shall go away somewhere vamos para algum lugar. and sit on some damp cloud
E nós vamos ficar sentados em alguma nuvem úmida in dessa, a kind of glorified night dress, playing a harp. numa túnica glorificada, tocando harpa. Forever and ever and ever. Para sempre, sempre, sempre. In an eternal hallelujah chorus. Num coro, aleluia, We eterno. just go into the choir. Nós vamos ficar We lá sing for a million naquele years. coro, cantando por 1 milhão de Then we have a anos. little interval. Aí a gente vai ter um intervalozinho. And angels bring you tea, mate tea, or ordinary tea, or Os anjos coffee. vão trazer para você um matezinho, um chazinho, um cafezinho. And then after that, Aí depois disso, we have another million years Mas of singing 1 hallelujah. milhão de anos cantando Then aleluia. another 1,000-year interval. E depois mais um intervalozinho de And 1 maybe mil we have anos. a little bit of fruit E aí this vamos time. comer uma And frutazinha then dessa another million vez. years of hallelujah. Mais 1 milhão de anos de aleluia. No wonder the world around us thinks we're crazy. Não importa, não é de se admirar que o mundo ao nosso redor aí pensa que nós somos loucos. Is that why God sent his son? É para isso que Deus mandou seu filho. Is that why he died to save Foi you? para isso que ele morreu, para te salvar. So you could read the Bible, Para que você possa ler a say Bíblia, your prayer, orar, go to ir à church, igreja. and one day go up there and sit in an eternal choir E um dia ir lá para cima, sentar nesse coro eterno, forever and ever and ever. para sempre, sempre, What sempre. kind of God is it? Que tipo de Deus é esse? This is what they say. É isso que o mundo What kind of diz. God is it? Que tipo de Deus é Is he esse? so self-centered Será que ele é tão egoísta that he would be interested and not bored by us singing and singing and singing and singing que ele- and singing que ele- and singing? queira isso de ele esteja interessado e não se chateie com esse cantar e cantar e cantar e cantar e cantar? But this is what we have done Mas to the gospel. foi isso que nós fizemos com o Evangelho. We have reduced it Nós o reduzimos to something so little, a uma coisa tão pequenininha, so small, tão pequena, that it has become almost a laughing stock. que se tornou uma coisa de dar risada. My dear friend, Meu querido the amigo, gospel we have o Evangelho que nós temos is that God so loved you é que Deus te amou tanto that he gave his only begotten que Ele te deu o seu único filho that you should not perish, para que você não perecesse, but have eternal mas life. tenha a vida eterna. And that in union with him, E unido com Ele, you might be trained você possa ser and educated treinado e to educado come to his throne, para chegar ao seu trono, to be prepared to be with him para estar preparado para estar com Ele in all that he will do em tudo aquilo que Ele irá in the fazer ages to come. nas eras vindouras. This little world, Este mundozinho, this little universe este universozinho is just a kindergarten. é só o jardim de infância. God began to do something, Deus começou a fazer algo, and then sin então o pecado destroyed. destruiu. One day, Um dia, God will go on Deus continuará with his original thought and purpose. com o seu plano original. We don't know what it is, Nós não sabemos o que ele é, except that the Bible ends with a marriage. exceto que nós vemos que a Bíblia termina com um casamento. And out into eternity E naquela eternidade, goes the Lamb nós vemos o and the cordeiro wife of the Lamb. e a noiva do All cordeiro. those who've been born of God. Todos aqueles que nasceram de Deus. What are they going to do? O que eles vão fazer? We don't know. Nós não sabemos. Except Exceto that God has saved them, que Deus os salvou. prepared them, Preparou-os, educated. educou-os. If you know the Lord, Se você conhece o you Senhor, can trust him. você pode confiar nele. If this old world, Se este mundo velho, with all its sin, com todo o seu all pecado, its breakdown, com todas as suas coisas loucas, is at times so unbelievably beautiful, se esse mundo aqui é às vezes tão incrivelmente lindo, what will it be o que é que será when the first thing quando as passed away? primeiras coisas tiverem passado? No more death, Não haverá mais morte, no more sorrow, não haverá mais tristeza, no more disease, não haverá mais enfermidade, no more não breakdown. haverá mais destruição. Como será? Well, now, my dear friend, Bom, queridos amigos, the enemy of your soul, o inimigo da sua alma, he will come with
the weapon of ignorance. Ele virá com o instrumento da You ignorância. never knew Você jamais that there imaginava was more than just being converted. que havia mais do que ser convertido. Because you understood the Christian life Porque você entendeu a vida cristã in a very small, narrow way. de uma forma muito pequena e limitada. Then the enemy took advantage of you. Então o inimigo tomou vantagem sobre você. Ignorance is a terrible thing. A ignorância é uma coisa terrível. Or there is another way the enemy comes. Mas há uma outra forma como o inimigo Through vem. unbelief. Através da descrença. Sometimes within us Às vezes dentro de is nós an evil heart of unbelief. tem um coração mau e descrente. And everything we read, E tudo aquilo que nós and lemos, everything we e hear, tudo aquilo que ouvimos, we counter with, not for me. nós contradizemos It dizendo, won't work with não me. é para mim, não funciona It's comigo. unbelief. Isso é descrença. Then the enemy comes in. Então o inimigo vem He robs, e rouba, he kills, mata he e destroys. destrói. Dear friends, Queridos amigos, that's not what God intended. isso não era o que Deus queria. Jesus said, let me read it to you again. Jesus disse, deixe-me ler para você The novamente. thief O ladrão vem, cometh to steal, se não para matar, to kill, roubar, and to matar destroy. e destruir. I am come Eu vim that they might have life para que tenhais vida and life more abundant. e vida abundante. Well, now we must finish. Bom, nós temos que terminar. How can we know this life? Como é que nós podemos conhecer essa vida? Well, first, Primeiro, we must know Him. temos que conhecê-lo. You remember in Philippians chapter 3 Você se lembra de que em Filipenses capítulo and 3, verse 10, versículo 10, the Apostle Paul says, o apóstolo Paulo diz he counts everything but loss que considera tudo como perda, as refuge, tudo como lixo, that I may know Him para que eu possa conhecê-lo and the power of His e resurrection o poder da sua ressurreição and the fellowship of His suffering. e a comunhão, a participação no seu sofrimento. Now, my dear friends, will you please note, Sabem, it's not that I may know about Him. querido amigo, note que não é que eu conheça sobre ele. Many Christians know about the Lord Jesus. Muitos crentes sabem sobre o Senhor Jesus. You know, you can know about a person. Sabe, você pode saber sobre uma It's pessoa. different to know the person. É diferente saber a pessoa, conhecer a I pessoa. know all about Queen Elizabeth, Eu sei tudo sobre a Rainha Elizabeth, but I don't know her. mas eu não a conheço. There's a vast difference between knowing about somebody Existe uma vasta diferença entre conhecer uma pessoa and knowing them. e saber sobre a pessoa. How are you going to experience this life? Como é que você vai experimentar essa vida? Power of His resurrection. O poder da sua ressurreição. Only by knowing Him. Só conhecendo-o. That will cost you. Isso vai custar. You will have to be faithful. Você terá que ser fiel. You will have to follow Him. Você terá que segui-lo. You will have to become a disciple. Você terá que se tornar um discípulo. You will have to be ready to obey Him. Você terá que estar disposto a obedecê-lo. You will have to trust Him with your whole life. Você terá que confiar nele com toda a sua vida. If you do, Se você fizer you will isso, get to know Him. você começará a conhecer. And in knowing Him, E you conhecendo, will experience this life. você experimentará essa vida. That's the first. Esta é a primeira The coisa. second thing A segunda coisa is a verse we have already referred to in John chapter 7. é um versículo que nós já mencionamos em João capítulo And 7, verse 37. versículo 37. Now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. What's the verse? Chapter 7, 37. Versículo 37 de João 7. Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. He that believeth on me, Quem crê em mim, from within him shall flow out rivers of living water. como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água But viva. this spake he of the Spirit, Ora, isto ele disse a respeito do Espírito, which they that believed on him were to receive. que haviam de receber os que nele crescem. For the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Many of us have come Muitos de nós viemos and drunk of the water of life. da água da vida, But there is something more. mas há algo mais. When you drink of the water, Quando você bebe da água, you have to come back.
Você tem que voltar again and again. novamente. That's why we go to conferences. É por isso que nós vamos às Sometimes conferências. why we go to meetings. Às vezes a gente vai a uma We have to reunião, go back a gente volta. again and again. But Novamente, it's a different novamente. thing to have a spring inside. Mas é diferente ter uma fonte lá dentro. Then it's more than a little spring. E aí ela é mais do que só uma fonte. He that believeth on me, Aquele que crê em mim, from within him, de dentro shall dele, flow out, fluirão, not a river, não um rio, rivers rios of living water. de água viva. Can you believe that? Você pode crer nisso? Could you believe Você consegue ver that isso? you could become like a watershed? Que você poderia se tornar uma fonte de água, uma For torrente de rivers água, of life. rios de água Can you viva. imagine what could happen in your family? Você já imaginou o que poderia acontecer na sua Could you imagine família? what could happen in your workplace? Já imaginou o que poderia acontecer no seu lugar de trabalho? Could you imagine what could happen amongst your friends? Já imaginou o que poderia acontecer no meio de seus What does it amigos? say? O que é It is isso que to está do with the aqui Spirit of the Lord. tem a ver com o Espírito da vida. We know the Holy Spirit is given to us. Nós sabemos que o Espírito Santo We foi dado. know that the Lord Jesus has died that we may experience everything to Nós do with Him. sabemos que Cristo morreu para que nós possamos experimentar tudo o que é possível experimentar. He that believeth on me, Aquele que crê em mim, from within him shall flow out rivers. do seu interior fluirão rios de água viva. This is the second. Essa é a If you segunda and coisa. I are going to know this Christian life, Se eu e você vamos conhecer essa vida cristã, if you and I are going to know Christ living within us in power, se eu e você vamos experimentar Cristo vivendo em nós em poder, it has to be by the Spirit. tem que ser pelo Espírito. And then thirdly, Em terceiro lugar, it has to be by way of the cross. If you look at Galatians, tem que we've ser also referred to this. pelo caminho da cruz. Se Galatians você examinar 2:20. Gálatas 2:20, nós já nos referimos a esse texto. I have been crucified with Christ. Já estou crucificado com Cristo, Nevertheless I live. porém vivo, Yet not I, mas não eu, but Christ liveth in mas me. Cristo vive em mim. And the life which I now live, E a vida que agora vivo, I live by the faith of the Son vivo of na God, fé no Filho de Deus, who loved me and gave o himself for me. qual me amou e se entregou a si mesmo. Our problem is ourselves. O nosso problema somos nós mesmos. We have a self-life Nós temos uma vida própria, sometimes sides with the enemy. que às vezes se coloca até de lado We do can't help inimigo. it. Nós não podemos It is our impedir. biggest problem. Esse é o nosso maior problema. It stands in the way Ela fica no caminho, of these rivers of life flowing impedindo out. que esses rios de água viva possam fluir. It bottles them up. Ele tapa a garrafa Forces desse them rio back. e impede. You and I need to know what it is Eu e você precisamos saber o que é isso, to be crucified with Christ. de ser crucificado com Cristo. Then we can live. Então poderemos viver. Christ lives in us, Cristo então viverá em nós, unfettered. sem limitações. And lastly, E finalmente, if you look at 1 Timothy se você examinar 1 and Timóteo, chapter 6 capítulo 6, and verse 12, versículo 12. fight the good fight of faith. Peleja a boa peleja da fé. Lay hold on life, Apodera-te da vida eterna, whereunto you were called. para a qual foste chamado. So you and I, Então, eu e você, there are times when we have to fight the good fight of faith há momentos em que nós precisamos lutar a boa batalha and lay hold on eternal life. e tomar posse da vida eterna. There are times when the enemy will come in like a flood Há momentos em que o inimigo virá como uma torrente, to destroy everything, tentando destruir tudo, overwhelm everything. para assombrar você. Then with the fight of faith, Então, a batalha da fé, trust the Lord de confiar no Senhor and lay hold e on that life. tomar a vida eterna, tomar posse da vida. Jesus has come Jesus veio that you and I might have life, para que você e eu pudéssemos ter vida, and that we might have life more e abundant. para que pudéssemos ter vida mais abundante. May the Lord grant this for you Que Deus dê isso a você as well as for me. e para mim também. Shall we pray? Vamos orar. Father, we want to pray together
Pai, nós queremos orar juntos. that you will touch every one of our hearts and lives. Senhor, pedindo que Tu toques cada dos nossos corações e vidas. Lord, open the eyes of our hearts to this matter. Senhor, abre os olhos dos nossos corações para este If assunto. somehow, Lord, we're not living this Christian life, Senhor, se de alguma maneira nós não estamos vivendo essa vida cristã, reveal to us the roots of the problem. revela-nos, Senhor, a raiz do problema. Let everyone in this place this night Que cada neste local, nesta noite, know that life of yours, descubra esta vida, however small, que é tão pequena quanto ela possa ser, however seemingly insignificant. tão insignificante como ela possa parecer. Help us to know it Ajuda-nos a encontrá-la in power. em poder. Help us to obey the law of its life, Ajuda-nos a obedecer a lei dessa vida and so to grow in you. e então crescermos em Ti. Dear Lord, do this work. Querido Senhor, faz esta May obra. the result be that members of our families will be saved, Que o resultado seja que membros de nossas famílias sejam salvos. unsaved friends will be saved, Amigos descrentes sejam salvos. those Christian friends of ours be blessed and helped. Aqueles amigos cristãos nossos sejam abençoados e ajudados. May it be that we become a living contribution Senhor, que nós nos tornemos contribuição viva in the fellowship that you placed us. nessa comunhão em que Tu nos colocaste. Lord, work in all our lives. Senhor, age em todas as nossas vidas. And we ask this in the name of our Lord Jesus. Nós pedimos isso no nome do nosso Senhor Jesus. Amen. Amém. Thank you.